Eu gostaria de ver como é que é o módulo de ser pergunta e resposta, uma explicação direta da gente aqui. Certo. Bem, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Ivo Ramos da Cruz, sou natural aqui da Palhoça, nascido na Barranca do Rio da Madre. O Pacão Alfredo Santana foi nosso vizinho lá. Tá? Meu avô era o Cruz, do armazém do Seu Cruz. E há 4 para 5 anos agora eu estou como gestor da empresa Jotur. Comecei em 2018 e a gente tem trabalhado incansavelmente para o processo de melhorar o desempenho dessa empresa que vem por muitos anos sofrendo de grave problema financeiro. Quando eu assumi a Jotur, eu fiz um levantamento da situação econômica e financeira naquele momento e chamei a diretoria, vários cotistas da empresa, apresentei esses dados e falei, aqui está um grande passivo com um pequeno ativo. E ainda complementei, se eu estivesse aqui há 15 anos atrás, naquela data, eu teria entregue ao município de Palhoça as linhas urbanas, teria entregue para o Estado de Santa Catarina as linhas intermunicipal e teria ficado com um terreno de mais ou menos 110 mil metros quadrados dentro da Palhoça, que estariam todos ricos hoje, com certeza, em virtude do valor imobiliário que é aquela área. E, infelizmente, essa área de 110 mil metros quadrados, ela virou pó. Ou seja, a empresa está na situação que está, e a área que poderia deixar todos ricos naquele momento, não existe mais. A primeira etapa foi feito um terminal urbano, uma estação de 12 mil metros quadrados, gastaram uma grana violenta, se endividaram e tiveram que vender a área para pagar a dívida do banco. Ou seja, um patrimônio virou despesa mensal. A partir daquela data, tem que pagar aluguel e virou despesa operacional da empresa. A outra área maior, que fica agora do lado de lá da Elza Luque, é uma área de... começou com 60 mil metros quadrados, invadiram um pouco, tem 46 mil metros quadrados, está em garantia da dívida do INSS, que não tem mais solução, uma dívida de 300 milhões, o terreno está praticamente também sem condições de utilizá-los. E o último terreno é onde está a sede da empresa, é um terreno de 40 metros quadrados, em virtude da recuperação judicial. A gente vendeu o terreno agora para pagar o banco, que era praticamente o dono do terreno, porque era uma garantia fiduciária, e o restante que sobrou vai pagar parte da rescisão dos empregados que estão nessa recuperação judicial, ou seja, 110 mil metros quadrados, morreu por ali, certo? Então, essa é a situação, né, que a gente pegou a empresa. Começamos a trabalhar em 2018, comecei a recuperar a empresa aos poucos. 2019 já compramos alguns carros, sempre usado, porque empresa que não tem contrato, nem com o Estado, nem com o município, não compra carro novo, porque não tem condições, é igual empregado sem carteira assinada, não tem crédito em banco. E começa a comprar carro usado para o dia a dia, para a operação. Veio a pandemia, e aqui eu gostaria de colocar bem claro que a pandemia ainda não está recuperada e não vai recuperar tão cedo esse processo da pandemia. E eu até brinco às vezes, eu vou brincar hoje com o Beto, tá, Beto? Imagina o Beto ficar 110 dias produzindo o seu produto e sendo proibido de vender. Tem que produzir, mas não pode vender. Em que situação você ficaria? Pior possível. Tá? E assim foi a empresa de ônibus. São 110 dias sem poder operar, com 600 empregados na empresa, graças ainda a um projeto até do governo federal, que pagou durante um período de março a novembro, por aí, pagou 70% do salário dos empregados, e nós tivemos que pagar outro 30%, que ainda não paguei até hoje ainda também, estou devendo. E ficamos ali 5 meses praticamente parados. Quando iniciamos a empresa, em junho, eu tinha 5 mil litros de diesel no tanque e 0 centavo em caixa. Começamos do zero a empresa. Chamei os 274 empregados para uma reunião, em parte, né, do pessoal. Pessoal, vamos abraçar a Jotur? A Jotur é nossa, agora. Vocês topam? Eu vou pagar semanalmente salário para vocês, porque não tenho dinheiro para pagar a folha no final do mês. E todos foram guerreiros, e daí eu digo que a Jotur tem uma equipe de guerreiros,
de homens corajosos, e nós trabalhamos de junho a outubro de 2020, recebendo salário semanal. Eu fui colocar em dia esse pessoal só dia 5 de outubro de 2020. Nesse período, eu tive uma pequena ajuda da prefeitura. Eles me compraram 300 e poucos mil de vale estudantil antecipado. Depois, esses estudantes todos usaram as linhas, todos foram utilizados, não devo nada desse valor para a prefeitura. E, naquele momento, para conseguir aprovar na prefeitura, pela área jurídica, não sei qual foi a área, tive que dar um desconto de 10% ainda. Ou seja, belo ágil para uma pandemia que estava, tá? E transportamos daí todos os estudantes na sequência. O estudante já é 50% só, com 10% de desconto, ou seja, transportamos o estudante com 60% de desconto. E assim nós estamos segurando a barra, estamos trabalhando. Hoje eu tenho 140 carros rodando entre as linhas municipais e intermunicipais. Graças a Deus, hoje eu não tenho dívida da operação atual. A nossa operação está redonda, não devo um centavo para fornecedor nenhum, nem para empregado. Temos uma grande dívida do passado, que está em recuperação judicial, mas a operação a gente está fazendo ela funcionar normalmente, mesmo sem contrato com o município e um contrato renovado ano passado pelo Estado durante o período de 3 anos. Tá? Então, em 2024, deve terminar também o contrato com o Estado e estamos aguardando licitação ou renovação ou qualquer outra coisa que possa ser feita pelo Estado. E o município, a gente está ainda sem contrato, mas estamos operando normalmente. Aqui no município, opera mais ou menos com 50 ônibus das linhas municipais. Isso dá uma média de 500 horários diários, isso aí, com mais ou menos 200 e poucos empregados aqui para essa operação. E o restante da empresa, a operação é Florianópolis e São José, que é o nosso grande movimento maior de pessoas, né? Mas a Getúlio cometeu alguns erros. Eu quero ser bem claro com vocês. Em 2012, ela cometeu um grande erro em fazer aquela estação e criar um sistema integrado. Muita gente não sabe aqui, mas isso aí é uma grande vantagem que tem os moradores da Palhoça, que hoje é o único município ainda em Santa Catarina que tem integração entre linha municipal e linha intermunicipal. E essa integração é uma grande vantagem para o usuário da Palhoça, que hoje paga no deslocamento interno R$ 5,10, e para ir para Florianópolis paga a diferença de R$ 2,60, ele pode pegar qualquer carro, saltar e embarcar, pagando só a diferença. É um processo muito vantajoso para o usuário da Palhoça, e não é vantajoso para a empresa. Vocês não veem isso em São José, onde opero ali também, opero lá com 6 ônibus lá também. Lá não tem integração. Quem quer pagar, paga aqui, salta, e é passagem cheia, e por aí afora. Então, a Getúlio foi uma empresa muito bondosa para o município da Palhoça, talvez com acordos, na época, feito entre município, Estado e empresa, mas, economicamente, realmente não foi um grande negócio para a empresa naquele momento. Eu estou um pouco fã, porque eu estou meio resfriado, tá, pessoal? E essa integração, gente, eu quero colocar assim, a grande vantagem que é isso. Às vezes as pessoas perguntam, Ivo, tu tens coragem de uma licitação hoje na Palhoça? Claro que tenho, e tomara que alguém ganhasse. E tomara que alguém ganhasse, e não a Getúlio. Tá? Por quê? Eu vou transportar o passageiro por R$ 7,70 para Florianópolis, e ele vai pagar mais R$ 5,10 para outra empresa aqui. Você vai ganhar 13 pila a passagem daí. Ótimo se acontecer isso. Licitem, está na hora do município começar a trabalhar em cima disso aí, pô, tá? Fazer essa licitação, para que daí sim, vamos ver a realidade, vamos ver a economia que hoje a população tem em seu sistema único. E 2 empresas não têm sistema único. Ou é uma só, ou não existe integração. Por que Florianópolis tem hoje um consórcio? É porque tem que ser através de consórcio, tem que ser uma coisa única para integrar, e daí é feita a divisão disso aí entre as empresas, tá? Então, gente, é um processo realmente que precisa ser feito, tá? Para o Estado, aliás, para o município, para resolver essa pendência, mas fazer uma coisa séria, não fazer o que foi feito no ano passado, tá? Onde tinha uma empresa, inclusive, de Lages, fazendo o projeto, uma das empresas que mais trabalha hoje em transporte público em Santa Catarina, a Profuse,
que inclusive fez o de Criciúma agora, Tubarão e outras regiões aí, e de repente apareceu a empresa de São Paulo, por telefone, mostrando os números, que essa pessoa não sabe nem onde é que é a rua do Morretes lá, ou da Enseada do Brito, ou da Praia de Fora. Aquilo ali realmente não é projeto sério. Então, um projeto urbano para o município tem que ser coisa séria. E precisa fazer não só o urbano ônibus, e sim a mobilidade dentro do município. O que tem que ser estudado é essa mobilidade, porque eu tenho pena hoje do usuário que embarca lá na Terra Nova e leva 2 horas para chegar em Florianópolis. Não é porque o ônibus é velho, é porque o trânsito não manda. Ele embarca em Floripa às 6 horas da tarde e chega no Caminho Novo às 8 horas da noite. Isso não é sistema urbano. E hoje está moderno o sistema humano, humanizar o processo, para que a população possa ter realmente condições de mobilidade. Hoje nós estamos presos junto ao trânsito normal, simplesmente com mais gente dentro do ônibus, né, e disputando o espaço com o carro. Tá? Então, quando se fala em transporte, gente, tem que pensar em muita coisa, não é só na tarifa, não é só no ônibus, é em muita coisa, é mobilidade mesmo, tá? É a pessoa se deslocar com humanização, é um transporte que seja viável, né? E às vezes as pessoas não sabem, mas eu transporto hoje 30 mil passageiros que não pagam nada de passagem por mês. Eles não pagam, e daí falam que a tarifa é cara. Claro, porque a tarifa, não fazer o cálculo, ela vai para o povo pagar essa tarifa. O idoso não paga, mas quem paga essa tarifa é o usuário comum, porque no fazer o cálculo alguém paga essa conta. Há um estudante que paga 50%, o outro 50% é pela dona de casa, que foi fazer uma faxinazinha, um pedreiro, alguém que saiu de casa, pagou outro 50%, que está calculado na tarifa. Não existe almoço de graça nesse processo. Alguém paga essa conta. Então, o filho do cara que pode, que é rico, tem carro, quando ele pega um ônibus para ir para a escola, ele paga 50% só. Agora, aquela diferença, uma senhora pagou. A população pagou a diferença, porque o município não deu um centavo. O governo federal não dá um centavo. O governo estadual não dá um centavo. Gente, Floripa é 12 a 15 milhões por mês de subsídio. E não adianta nós pensar em sistema urbano sem subsídio, gente. Tá? Não adianta, aliás, nem Tribunal de Contas dá mais hoje sistema nenhum no Brasil se não tiver o subsídio garantido. Tá? Então, essa é a realidade que eu queria colocar para vocês, tá? Com bastante clareza, porque eu acho que aqui nós estamos para isso, para falar as coisas com clareza, para que todos entendam esse emaranhado que é o transporte público.